Você já parou para pensar por que os preços dos produtos sobem? Por que algumas pessoas não conseguem emprego? Ou por que certos produtos somem das prateleiras? Tudo isso tem a ver com 4 conceitos fundamentais da economia: a oferta, a demanda, a inflação e o desemprego. Entender esses temas é essencial para compreender como a economia funciona no nosso dia a dia. E mais importante, como ela afeta diretamente a vida de cada brasileiro. Neste vídeo vamos explorar o que esses conceitos significam e como eles impactam a economia do nosso país. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês de forma bem rápida sobre oferta e demanda, ok? Mas afinal, o que é oferta e o que é demanda? A demanda, pessoal, representa a quantidade de procura por um determinado produto ou serviço, tá? Então, eu como consumidor tenho necessidade de comprar algo, eu vou até a farmácia, eu vou até o mercado, né, procurar por aquele produto. Ou seja, temos ali uma demanda, ok? E por outro lado, a oferta representa a quantidade de um produto ou serviço disponível para venda. Estou indo procurar por um produto, então precisa que aquele produto esteja disponível para venda. Isso é uma oferta, tá? De uma forma bem simples. Agora, a interação entre oferta e demanda, como se determina o preço disso? Preço e procura, pessoal, estão relacionados de forma inversa. Como assim? Quando um aumenta, o outro reduz. Quando a oferta é maior que o produto, os preços tendem a cair. E quando há uma procura maior do que a oferta, os preços tendem a aumentar. Quer ver um exemplo disso? Nós temos aqui, ó, quando você vai no mercado e encontra lá uma oferta, né, um produto que tinha um valor X e agora está com um valor menor. Nós temos um belo exemplo de oferta, né? Por outro lado, um exemplo de demanda foi na pandemia, onde muitos produtos tiveram um preço muito elevado, porque existia uma demanda muito grande, todas as pessoas estavam procurando por álcool, por máscara, por gel, né? Álcool em gel, melhor dizendo, por luvas. Então existia uma demanda muito grande, né? E aí então houve esse reajuste, digamos assim, muito elevado desse tipo de produtos. Então também é um exemplo de demanda, onde a demanda era maior do que a oferta, ok? E nós temos também um ponto de equilíbrio, né, gente? Que nada mais onde oferta e demanda se encontram. Ou seja, o preço em que a quantidade que os produtores querem vender é igual ao do consumidor que quer comprar, né? Então seria um ponto de equilíbrio, seria um ponto ali justo, digamos assim, né? Onde nós não temos nada em falta, mas não tem nada à sobra, digamos assim. É um mercado ideal para a economia. Muito obrigado, até a próxima. Tudo bem, meu nome é Jorge, sou aluno do curso Ciências Contábeis e eu vou falar um pouco sobre inflação, como se mede, como se controla e quais os tipos que ocorrem. Inflação nada mais é do que um aumento generalizado de preços de bens e serviços. Isso significa que o dinheiro perde parte de seu valor. Isso faz com que as famílias tenham que desembolsar um valor ainda maior para comprar determinado produto. E como se mede? Bem, no Brasil o índice mais utilizado é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. E como se controla a inflação? Bem, o governo ele não consegue acabar com a inflação, até porque ela é necessária, mas consegue controlar. Através de políticas monetárias, o Banco Central pode aumentar ou diminuir a taxa Selic, e isso desestimula ou estimula o crédito. O controle de oferta de dinheiro em circulação, políticas fiscais com reajuste de gastos públicos e impostos e intervenção direta com congelamento dos preços. Bem, e quais os tipos de inflação? Existe a inflação de custos, que basicamente é o aumento dos preços na produção dos produtos. A inflação por demanda, que existe uma demanda maior do que a oferta. A inflação inicial, que que a expectativa sobre a inflação perpetua o aumento dos preços. Existe a inflação de papel moeda, que é o processo inflacionário decorrente da emissão excessiva de papel moeda. A inflação galopante, que é o aumento rapidamente e descontrolado da inflação, causando caos na economia. E existe a inflação reprimida,
ocorre quando o governo intervém diretamente na economia com o congelamento de preços. Conceito de desemprego. O desemprego, segundo informações do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se configura como pessoas na faixa etária acima de 14 anos de idade que estão exercendo atividade laborativa, ou seja, que estão desempregados e à procura de emprego. Diversos fatores contribuem para a existência desse cenário, que estão relacionados de forma direta com o cenário econômico que o país se encontra, além das condições de capacitação dos profissionais. Tipos de desemprego. Existem 4 tipos de desemprego: desemprego natural, desemprego estrutural, desemprego conjuntural e desemprego sazonal. Desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele é o mais temido nos dias atuais, visto que ele é aquele que acontece de forma constante e de forma definitiva. Exemplo, devido à tecnologia, a profissão de cobrador de ônibus foi extinta em diversas cidades. Essa profissão foi substituída pela utilização da catraca eletrônica. Além dessa profissão, diversas outras profissões estão sendo substituídas pela inovação tecnológica. O desemprego sazonal decorre de variações de demanda de trabalho. Ela acontece diversas vezes durante o ano, em épocas diversas. Por exemplo, no setor de turismo, em épocas de baixa temporada, em estações de ano, e também devido à época de baixa temporada dos turistas, época de férias das crianças, que acontece a diminuição da mão de obra. Por exemplo, os serviços temporários eles diminuem durante o ano. Já o trabalho informal, ele é aquele que não está registrado de forma formal, como emprego de carteira assinada ou como microempreendedor individual. Não existe nesse estilo de emprego direitos trabalhistas e previdenciários. Exemplo dessa profissão é ambulante, cabeleireira, costureira, entre outras profissões. Olá, pessoal! Vocês sabem como a inflação e o desemprego impactam na estabilidade econômica de um país? Não? Então vamos lá. A inflação e o desemprego são 2 indicadores principais na saúde econômica de um país. Quando eles estão descontrolados, a estabilidade econômica é diretamente afetada. Assim, a inflação alta é igual à perda do poder de compra. É quando os preços sobem muito e muito rápido. As pessoas conseguem comprar menos com o mesmo dinheiro. Isso aumenta o custo de vida, dificulta o planejamento financeiro das famílias e das empresas e gera incerteza no investimento, principalmente para as empresas. As pessoas consomem menos, as empresas vendem menos e a economia desacelera. Já o desemprego alto é igual a menos consumo e produção. Com as pessoas desempregadas, cai a renda das famílias, o consumo diminui, as empresas também deixam de investir e produzem menos. Assim, a economia perde força e o ciclo de crescimento é interrompido. Se o país enfrenta inflação alta e desemprego ao mesmo tempo, como ocorreu em muitos lugares durante a pandemia, principalmente aqui no Brasil, a situação se agrava. O dinheiro vale menos e tem menos gente com renda. Isso gera desequilíbrio, incerteza e crise social. Quando a inflação e o desemprego estão fora de controle, as empresas deixam de investir, o governo perde credibilidade, os investidores ficam inseguros. A estabilidade econômica depende muito da inflação controlada e baixos níveis de desemprego. Quando os dois estão altos, a economia perde equilíbrio, o país cresce menos e a população sofre mais. Por isso que é tão importante o governo controlar a inflação e incentivar a geração de empregos, assim a economia fica mais controlada. Então, durante o trabalho foram abordados temas fundamentais da economia como inflação, desemprego, oferta e demanda. Compreender esses elementos é essencial para interpretar os movimentos da economia e os impactos que elas causam no cotidiano das pessoas. A inflação, por exemplo, afeta diretamente no poder de compra da população, enquanto o desemprego revela o desequilíbrio no mercado de trabalho. Refletindo sobre isso, é possível perceber que o conhecimento econômico não deve ser restrito apenas a especialistas ou governantes. Quando a sociedade entende os mecanismos que regem a economia, torna-se mais fácil e apta a participar de debates, cobrar medidas eficazes e adotar atitudes mais conscientes no seu dia a dia. Assim, disseminar esse conhecimento é um passo importante para promover uma sociedade mais crítica, informada e engajada na busca de soluções que melhorem a qualidade de vida coletiva. Obrigado.